E se eu te dissesse que um dos elementos mais espiritualmente poderosos do planeta está, neste momento, dentro da sua casa? Não estamos falando de nenhum cristal raro, nem de algum objeto sagrado escondido em templos antigos. Estamos falando de algo infinitamente mais simples e, ao mesmo tempo, mais potente do que você imagina: o sal. Esse mesmo sal que você usa todos os dias para temperar sua comida foi usado por sacerdotes, xamãs e profetas durante séculos, e não apenas como símbolo de purificação ou proteção, mas como uma verdadeira ponte entre o mundo material e o espiritual. O que poucos sabem é que o sal não serve apenas para proteger. Ele também é uma ferramenta de manifestação. Quando consagrado e usado com intenção, o sal se torna um condutor energético capaz de limpar o campo vibracional e, ao mesmo tempo, amplificar o desejo mais profundo do seu espírito: dinheiro inesperado, reencontros, amor, cura, oportunidades raras. Tudo começa a se movimentar quando a frequência certa é ativada, e o sal, nesse processo, é o amplificador natural dessa vibração. Hoje, neste vídeo, você vai aprender como usar o sal do jeito certo, não com base em superstições, mas em práticas ancestrais confirmadas por tradições esotéricas e até textos bíblicos esquecidos. Vai entender por que civilizações inteiras viam o sal como sagrado e como ele pode ser usado para blindar ambientes, selar energias e abrir portais para que o que é seu, finalmente, chegue até você. Essa substância, formada ao longo de bilhões de anos pelas forças da terra e do mar, carrega em si a memória do planeta e, com ela, a sabedoria espiritual dos antigos. Mas atenção, para que esse poder se revele, é preciso usá-lo com consciência. Não basta jogar sal em um canto qualquer e esperar milagres. Existe uma forma certa de ativá-lo. E é isso que você vai aprender agora. Você não precisa de velas caras, nem de amuletos complicados. O que você precisa é de presença, intenção e o entendimento profundo de que o sal é uma chave silenciosa que, quando usada com sabedoria, transforma o invisível e reorganiza sua realidade. Se você sente que chegou o momento de purificar sua energia, proteger seu lar e manifestar uma nova realidade vibracional, então fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje não é apenas um ritual, é uma revelação, um segredo milenar, esquecido pelo mundo moderno, mas que agora retorna à sua vida com força e propósito. Tudo o que você precisa já está aí, e tudo começa com um simples grão de sal. Muito antes dos livros modernos, dos manuais de autoajuda e dos vídeos sobre manifestação, o sal já era compreendido como um agente de transformação invisível. No antigo Império Romano, sua importância ultrapassava a mesa. Ele era literalmente usado como pagamento. Mas o que poucos entendem é que essa moeda não era apenas econômica, era vibracional. Receber sal era receber um pacto, um símbolo silencioso de confiança, proteção e permanência. Os soldados não ganhavam apenas um bem físico, eles carregavam consigo um elemento sagrado que representava lealdade, proteção e força espiritual. Essa mesma visão se espalhou por diversas tradições sagradas. No judaísmo, por exemplo, nenhum sacrifício era completo sem sal. Isso porque os antigos sabiam, sem o elemento da pureza vibracional, o elo entre o humano e o divino permanece incompleto. Era como se o sal selasse o pacto, purificando a ação, estabilizando a intenção e blindando o campo espiritual para que a bênção fosse aceita. Paracelso, um dos maiores alquimistas da história, dizia que o sal guardava os segredos da terra e os mistérios do espírito. E talvez estivesse certo, mas o ponto é, não era apenas superstição. O uso do sal era uma linguagem oculta, um código milenar usado por aqueles que entendiam que o invisível comanda o visível. Quando o profeta Eliseu purificou as águas de Jericó usando sal, ele não estava apenas realizando um gesto simbólico, ele estava reprogramando a frequência daquele local. Uma região marcada por maldição se transformou em fonte de vida, não só pela substância em si, mas pela intenção vibracional com que foi utilizada. O sal, ao ser lançado com fé e propósito, ativou uma nova realidade energética. E é aí que começamos a entender o verdadeiro poder oculto que existe em um simples punhado de sal. Ele é mais do que purificador,
é um catalisador de milagres. Ele organiza o campo, ele sela portais, ele afasta o que não serve, e quando consagrado com consciência, ele abre caminhos para a manifestação real. Amor, abundância, proteção, renovação. O sal tem sido usado por milênios para alinhar desejos com frequência, e é justamente por isso que neste vídeo você vai aprender não apenas a se proteger, mas a manifestar. O sal, em sua estrutura cristalina, reflete a ordem do cosmos, é simétrico, é harmônico, é puro, e por isso mesmo atua como espelho vibracional. Ele absorve o caos, expulsa a densidade e amplifica aquilo que você emite de forma mais intensa. É por isso que quando você deseja com força, mas está cercado de energias densas, tudo parece travar. Mas quando o campo está limpo, o mesmo desejo encontra o caminho para se realizar. Agora imagine aplicar isso conscientemente. Imagine fazer um banho com sal ativado, num momento certo, com palavras certas e intenção limpa. Imagine consagrar esse elemento não apenas para proteção, mas para atrair aquilo que você quer e merece. O sal não te dá o que deseja, ele te ajuda a limpar o que impede, e isso por si só muda tudo. E isso é só o começo. Mas se o sal é tão sagrado, tão puro, por que em algumas tradições ele também é usado para fins obscuros? A resposta está justamente no seu poder e em como ele é direcionado. Assim como o fogo pode aquecer ou destruir, o sal, quando combinado com intenções densas e substâncias como sangue ou ervas amaldiçoadas, pode se tornar um elo com forças do submundo. Em certos rituais de magia negra, ele é usado para selar pactos, criar vínculos com entidades e até lançar maldições. Isso não anula seu poder sagrado, apenas revela sua dupla natureza. O mesmo sal que protege pode punir. O mesmo cristal que purifica também pode selar uma sentença espiritual. Essa ambiguidade do sal exige respeito. Ele não é um elemento neutro. Ele responde à intenção com precisão cirúrgica, como um espelho do seu campo vibracional. É por isso que usá-lo sem consciência, ou com objetivos sombrios, pode fazer com que a energia se volte contra o próprio praticante. Afinal, o sal representa uma ponte entre dimensões, uma porta que se abre, mas que também pode se fechar com força. Por outro lado, nas tradições mais elevadas, como a Cabala e os rituais de cura energética, o sal é tratado como um remédio espiritual ancestral. Ele é usado em exorcismos, banhos de purificação e em rituais de libertação de entidades. Mas o que o torna tão eficaz nessas práticas? Talvez seja sua capacidade de restaurar o equilíbrio, de harmonizar o campo vibracional que foi corrompido ou invadido. Em momentos de crise espiritual, onde tudo parece fora do eixo, o sal age como um centro gravitacional da alma, trazendo ordem onde antes havia caos. Na Grécia Antiga, por exemplo, o sal era oferecido diretamente aos deuses, como se fosse um presente digno do Olimpo. Durante as cerimônias de consagração, o gesto de oferecer sal não era visto como banal, era um símbolo, um sinal de que o humano reconhecia sua pequenez diante do divino, e ainda assim trazia em suas mãos algo puro o suficiente para ser ofertado. Essa tradição nos faz perguntar: será que estamos tratando o sal com o devido respeito? Ou o reduzimos a um condimento de cozinha, esquecendo que ele já foi considerado um presente dos deuses, e esse respeito não desapareceu com o tempo? Em diferentes religiões e práticas espirituais, o sal continua sendo um símbolo de fidelidade, de proteção e de transcendência. Ele é o elemento que liga o físico ao invisível, a matéria ao espírito, a ação à intenção. E é justamente por isso que sua eficácia não está apenas em sua composição química, mas na forma como é consagrado, ativado e direcionado. Ao aplicar sal nos 4 cantos de um ambiente, não estamos apenas delimitando um espaço físico. Estamos, na verdade, traçando uma fronteira energética, um escudo que impede a entrada de energias intrusas. Mas esse escudo só se ativa quando o ato é feito com consciência. O poder do sal está no ritual, na união entre gesto físico, intenção espiritual e palavra sagrada. Quando essas 3 forças se unem, o ambiente inteiro se transforma. O que antes era apenas um quarto comum, torna-se um templo, um refúgio, um território blindado pela luz. E o mesmo vale para objetos, uma relíquia herdada, um cristal,
uma nota de dinheiro, um anel, tudo carrega energia. E com o tempo, tudo acumula impressões invisíveis. O sal, quando usado para consagrar e purificar, atua como um limpador vibracional. Ele remove a densidade, absorve o negativo e prepara aquele objeto para ser um canal puro de manifestação ou proteção. Não é por acaso que, antes de usar certos instrumentos mágicos, os antigos os mergulhavam em sal, como se dissessem: agora você está pronto para servir a luz. Nos momentos de maior conflito espiritual, quando maldições parecem estar ativas ou quando a alma sente que algo está errado, o sal pode ser a ferramenta de resgate. Mas, como em toda magia verdadeira, ele precisa ser consagrado com propósito. O que transforma o sal comum em sal sagrado não é sua origem, mas o ritual que o desperta. Uma oração, uma invocação, um simples ato de entrega consciente pode transformar um punhado de cristais em uma muralha invisível. E é isso que você vai descobrir neste vídeo: como ativar o verdadeiro poder do sal, não apenas para afastar o mal, mas para atrair a bênção, a abundância e o que o seu espírito mais deseja. E é justamente essa dualidade ancestral que torna o sal ainda mais fascinante. Não é apenas um agente de purificação, mas também um catalisador de intenção. Ele não só afasta energias densas, como tem o poder de acelerar aquilo que você deseja trazer à realidade. Durante séculos, místicos e alquimistas o consideraram uma ponte entre o mundo visível e o invisível, capaz de absorver comandos energéticos e transmiti-los para o universo, como uma antena espiritual sintonizada na frequência dos seus sonhos. É nesse ponto da jornada que o sal revela sua faceta mais enigmática. Muito além de afastar o mal ou consagrar objetos sagrados, ele também é um condutor vibracional, um elo entre a intenção humana e os mecanismos ocultos do universo. Quando consagrado com propósito claro e emoção verdadeira, ele se transforma numa chave, uma chave que abre as portas da manifestação. Não se trata apenas de proteção, mas de criação. Em dias nos quais tudo parece estagnado, quando o dinheiro trava, o coração aperta e as oportunidades parecem escapar pelos dedos, é possível ativar essa energia silenciosa para realinhar o que parecia perdido. Para isso, escolha o momento em que o silêncio da casa te abrace. Pode ser logo ao amanhecer, quando a cidade ainda dorme, ou à noite, quando o véu entre os mundos se afina. Acenda uma vela branca ou azul. Pegue um copo transparente com água limpa e um punhado de sal grosso. Sente-se com calma, respire profundamente, sinta o peso do corpo apoiado na terra. Pegue uma folha de papel e, com firmeza, mas doçura, escreva o seu desejo com riqueza de detalhes. Não diga, quero prosperidade. Diga, recebo hoje de forma inesperada uma quantia que resolve minha vida com leveza. Não diga, quero um amor. Diga, sou reencontrado por alguém que me reconhece de alma, e juntos entramos em uma fase de luz, entrega e conexão. O sal exige clareza e responde à vibração exata que você emite. Agora, segure o sal entre os dedos, sinta sua textura, seu frescor, sua origem ancestral. Ele carrega memórias do mar, do tempo e da terra. Ao colocá-lo lentamente na água, imagine que cada grão é um impulso, uma centelha, uma instrução energética sendo enviada para os planos superiores. Visualize sua emoção se misturando com o sal, como se o universo estivesse ouvindo, sentindo, respondendo. Coloque o papel ao lado do copo e, por um instante, apenas observe. Observe como a água absorve os grãos, como a vela dança, e como algo, mesmo que imperceptível, começa a se mover ao seu redor. Nesse exato momento, uma nova frequência está sendo emitida por você, como um feixe invisível que sai do coração e se espalha pelo campo sutil. Agora feche os olhos e vá mais fundo. Imagine-se já vivendo o que escreveu. Veja a notificação no celular com o valor inesperado entrando na sua conta. Veja o seu sorriso calmo ao abrir o aplicativo do banco. Veja o rosto daquela pessoa entrando pela porta, com os olhos dizendo tudo o que você esperou ouvir por tanto tempo. Sinta o abraço. Ouça a risada. Veja o seu corpo leve, seus pensamentos limpos, seus caminhos fluindo. Você caminha por um lugar sagrado, que é a sua nova vida. E tudo isso começou com um gesto simples: sal na água, intenção no papel, verdade no coração. O ritual terminou, mas a vibração permanece.
Deixe o copo ali até a vela se apagar sozinha. Depois, jogue a água na terra como um ato de confiança. O que você plantou, agora crescerá. E nos próximos dias, observe, os sinais virão. Pode ser uma ligação, uma coincidência, uma mudança súbita de energia. O campo ao seu redor já foi ajustado, e o sal, esse elemento humilde e sagrado, cumpriu sua missão como portal entre o invisível e o real, porque quando você une a força da terra com a clareza da intenção, não está apenas pedindo ao universo, está comandando, está vibrando, está assumindo seu papel de co-criador, e nesse estado, tudo se alinha, tudo responde, tudo acontece, e se tudo isso que você sentiu até aqui tocou alguma coisa dentro de você, se o ritual com o sal despertou aquela certeza silenciosa de que sim, você pode transformar sua realidade, então o próximo passo é inevitável. Existe um manual oculto, revelado apenas para aqueles que estão prontos, o seu eu superior. Mas não se engane, isso não é mais um livro genérico de espiritualidade rasa. Estamos falando de um verdadeiro portal vibracional, um código de manifestação pura, baseado nas leis herméticas do Kybalion, nos princípios do Corpus Hermeticum e nos ensinamentos eternos de Thoth. Lá dentro, você vai encontrar rituais energéticos de precisão, técnicas de manifestação rápida e práticas esquecidas que atuam diretamente no campo invisível onde a realidade é moldada. Não importa se você quer atrair dinheiro inesperado, um relacionamento profundo, cura emocional ou um salto quântico no seu destino. Este manual entrega os mapas. E mais do que isso, ajusta a sua vibração para que tudo venha até você com naturalidade. Não precisa ter fé cega, precisa ter ação consciente. Aplique apenas uma das técnicas descritas e sinta o campo ao seu redor começar a se mover em poucos dias. Você perceberá que o universo nunca esteve contra você, apenas esperando que você se afinasse com a frequência certa. E agora, essa frequência está ao seu alcance. O link está no primeiro comentário fixado. Desça a tela, clique e desbloqueie o manual enquanto ele ainda está disponível. Comece hoje mesmo a cocriar uma nova vida. E depois disso, será impossível olhar para a antiga versão de si mesmo sem notar o quanto ela vibrava em escassez, medo e limitação. Este é o seu momento. O universo está ouvindo, e o chamado foi feito. Agora, você não é mais o mesmo. Carrega dentro de si uma herança invisível, um saber antigo que atravessou civilizações, atravessou o tempo e encontrou em você um novo guardião. Ao usar esse conhecimento com intenção, você não apenas protege sua casa e sua energia, mas também transforma o mundo ao seu redor. É como se cada gesto consciente, cada ritual feito com fé, se tornasse uma pequena centelha acesa na escuridão, iluminando sua vida e tocando silenciosamente a vida de outros. E se você sentiu o poder desta jornada, se algo dentro de você se acendeu ao descobrir o simbolismo e a força espiritual do sal, então esta jornada precisa continuar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e imagine que ao fazer isso, você está colocando mais um grão sagrado nessa muralha de proteção, sabedoria e conexão que estamos erguendo juntos. Cada novo membro, cada comentário, cada clique é como uma prece silenciosa que ecoa no plano sutil, nos unindo em uma comunidade de buscadores, de guerreiros espirituais que não aceitam mais viver no escuro. Durante séculos, o sal representou lealdade, pureza e aliança com o divino. E da mesma forma, sua permanência aqui até o fim deste vídeo simboliza algo muito maior do que parece. É o sinal de que você está pronto, pronto para preservar o que é sagrado, para seguir além da superfície e tocar o que é eterno. Você faz parte de uma linhagem rara, feita de almas que não se contentam com respostas rasas. Almas que buscam, que sentem, que ousam olhar além do véu. Agradeço profundamente sua presença até aqui. Você não está só. Estamos conectados por um propósito invisível, relembrar o que foi esquecido. Curta o vídeo, compartilhe suas visões nos comentários, porque cada história, cada descoberta que você divide é mais um cristal nesse grande altar coletivo de sabedoria. E antes de partir, há mais esperando por você. 2 vídeos foram escolhidos com carinho para ampliar ainda mais essa jornada. Eles estão repletos de revelações, práticas ocultas
e ensinamentos que podem transformar a sua forma de viver. Clique em um deles e continue caminhando com a gente. Este é apenas o começo. Nos vemos no próximo despertar.